Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Eu tenho um convidado muito especial hoje, especialmente para vocês. Ele vai contar um pouco da história dele. Ele é empresário, pai, esposo, com muita diligência, tudo isso, né, Rafa? Rafael Darós, ele é esposo da doutora Gisele Darós, que já esteve aqui com a gente também, num podcast incrível, falando sobre autoimagem. E hoje ele veio contar aqui a história dele. Inclusive, ele tem um curso para transbordar ainda mais nas nossas vidas, que é Da Miséria ao Milhão. Boa noite, Rafa. Seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Conta um pouco para nós, como é que é isso? Da miséria ao milhão. Esse título é uma coisa que chama muita atenção, assim, da gente, né? Vamos lá. Boa noite, né, Deise? Boa noite. Obrigado pelo convite. Para mim também é uma honra estar aqui, né? Obrigada. Nós já somos amigos há muito tempo, né? E eu sempre ficava assistindo os teus podcasts e disse, nossa, que tremendo, né? Já falei para ti que teve alguns aqui que eu já assisti 2, 3 vezes. Isso é uma honra muito grande. E foi um transbordo na minha vida e aprendi um monte também com vocês. E hoje está aqui para transbordar, né? Também, vamos lá. Vamos lá. Bom, na verdade, esse curso ele nasceu com a história da minha vida, né? Eu sempre... O nosso propósito, ele está intimamente ligado com a nossa maior dor. É verdade. E sempre a minha maior dor foi a parte financeira. Então, eu já vim de uma família que passou por muitos altos e baixos, momentos de miséria e momentos de milhão. Então, isso é desde pequeno. Eu nunca tive educação financeira e é o que eu vejo que falta muito nas famílias hoje. 80% das perguntas que eu recebo é sobre finanças. 80% das brigas conjugais é por causa das finanças. Então, isso tem uma importância. A educação em geral já tem uma importância grande nas famílias, mas a educação financeira, ela é, assim, fundamental. E a maioria de nós não temos essa educação financeira. Que bom se isso fosse ensinado para nós desde criança, Desde criança. Então, agora, com toda essa tecnologia, esse acesso que as pessoas têm, né, ao digital, a gente está conseguindo levar um pouco mais sobre isso, né? Falar sobre essa educação financeira, falar sobre investimento, sobre gestão, sobre administração. E a minha história de vida foi essa. Então, eu sempre tive altos e baixos financeiros e a minha maior dor sempre foi a parte financeira. Então, quando eu comecei a estudar e o mais importante, né, praticar, porque não adianta você se encher de conhecimento e não praticar. Eu falo que você buscar conhecimento, tá tudo certo, é legal, precisa, só que esse conhecimento, ele não pode ficar só no conhecimento, senão a pessoa vai ficar gorda de conhecimento. Obeso mental. Obeso mental não vai conseguir sair do lugar. Então, o que ela precisa? Ela precisa colocar em prática, né? Então, eu falo que buscar o conhecimento é inteligência, né? A pessoa ser inteligente, mas você colocar em prática é a sabedoria. É a sabedoria, então, exatamente. E para cada hora de conhecimento que nós temos, de ensino que a gente recebe, nós temos que praticar pelo menos 20 horas daquilo que a gente recebeu para poder começar a fazer sentido e ter frutos nas nossas vidas. Então, fazem alguns poucos anos aí para trás, uns 4 anos, que eu comecei a aplicar isso na minha vida. Muitos conhecimentos de finanças, a gente até já sabe. Sabia. Já sabe, só que, né, todo mundo sabe um pouco, mas o difícil é a gente colocar em prática. Então, se hoje você dissesse, assim, que a chave de ouro, assim, para coisa é a prática, colocar em prática. É fazer tarefa. Você sabe, igual quando a gente procura um nutricionista, a gente precisava, vamos supor que eu preciso perder aí uns 5 quilos. Aí você vai e fala assim, não, vou procurar uma ajuda, então. Até aí tudo bem. Aí você vai no nutricionista, mas daí tu sabe que você não pode comer McDonald's todo dia, né? Você sabe que você não pode comer fast food todo dia, mas você vai que é pra ele te dizer assim, você não pode comer aquilo todo dia. Mas não é aquilo que você sabe. É aquilo que você faz ou deixa de fazer, né? Isso. Nas finanças, vamos dizer, o óbvio é você não gastar mais do que você ganha. Isso é o óbvio, todo mundo sabe. É igual o McDonald's. Mas ninguém senta para poder realmente sentar, anotar, calcular, planejar, né? Prever os imprevistos que podem acontecer. Então, a gente precisa sentar e fazer tarefa, colocar em prática. E aí eu brinco, tem gente que é high-tech, que vai lá no aplicativo e tá tudo certo, consegue, né, colocar e usar o aplicativo. Tem gente que é um pouquinho mais dinossauro que nem eu, mais raiz, vai lá no Excel, mas faz no Excel e não tem problema. Se você não tem acesso a nada disso,
você vai lá no pacote do pão e anota lápis. No pacote Mas do pão. precisa fazer, né? Precisa fazer tarefa, colocar em prática. Se a gente ficar no campo das ideias, tudo, né, Rafa? Se deixar no campo das ideias, não concretiza, né? Porque você fazendo todo o controle já é um desafio, né? Então, se você não anotar nada, não tiver noção do que você gasta, do que ganha, né, do que deve, do que vai, as dívidas que vão, os gastos futuros, imagina, a pessoa vai se perder com certeza. Com certeza. E hoje você vê, né? Tu vai contar aqui tua história e tal, mas hoje você é consultor, né, de empresas e nessa parte de gestão financeira, de gestão de empresas e tudo. Tudo isso nasceu única e simplesmente como autoconhecimento, para que eu mudasse a minha vida financeira, para que eu pudesse proporcionar algo melhor para minha família, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre conhecimentos milenares depois, né? O que é um conhecimento milenar? É algo que deu certo há mais de 2000 anos atrás. E que dá certo até hoje. E é algo que está dando certo até hoje. E você ser o sacerdote do lar, ser o governante, o dominante da sua casa, né? Comandar sobre a sua família, isso deu certo há 2000 anos atrás e dá certo hoje. E é atemporal. Isso era importante lá atrás, é importante hoje. E você precisa controlar, dominar, governar a tua casa, governar as tuas finanças, governar o teu negócio, governar o seu próprio corpo. Exatamente, Então, a tua mente, o teu corpo, a tua língua, né? Isso, você precisa dominar e governar. São conhecimentos milenares, né, que funcionavam lá atrás e continuam funcionando hoje. Estão lá no manual do fabricante, né? Isso, muitos desses conhecimentos a gente encontra na Bíblia, né? No manual do fabricante, isso aí. Mas então conta pra gente a tua história desde... A gente estava conversando ali, tu contou que você era uma vítima, né? Que você se sentia uma vítima. Conta pra gente como tudo começou, assim. Isso, então, tudo isso começou, como eu estava falando, né? Com a minha história de vida. Eu comecei a estudar, buscar para praticar na minha casa, na minha família. E desde que eu casei com a Gi, ela tinha a clínica. E eu era da área de educação física, eu era personal. Olha! E fazem 3, 4 anos atrás que eu decidi mudar de profissão, né? Decidi partir para o empreendedorismo, para a gestão, para a administração. Então, eu comecei a estudar tudo novamente, né? Para poder fazer a gestão e as finanças da clínica que a gente tem, que é a Gi Clinic, né? A gente mudou o nome agora. Então, bacana. E dentro da clínica, a gente já surgiu outras empresas. E tudo isso eu fui buscar para mim, pessoalmente, como, né, aplicar nas finanças pessoais. E logo depois eu fui estudar para poder fazer a gestão e administração da clínica, né, que mudou totalmente a área de saúde que eu atuava. A clínica é de saúde, mas eu cuido restritamente da parte administrativa, de gestão. Então, eu fui buscar vários cursos, vários livros, né, várias palestras. E aí eu comecei a praticar e muitas pessoas começaram a me perguntar, Rafa, como é que você fez isso? Meu Deus, como é que tu conseguiu organizar isso? Como a clínica tem crescido? Como eu vejo que vocês têm prosperado, né? Financeiramente, sim, mas não só isso. A gente prosperou como casal, como família, como filhos. Então, a gente conseguiu prosperar e a prosperidade não é dinheiro, né? Não é só isso. A prosperidade é algo que vem acompanhado quando você decide tomar essa decisão. E a primeira palavra que eu aprendi aprendi muitas palavras, até pensei já em fazer um dicionário de palavras do empreendedorismo, que eram palavras que talvez para quem já empreende há algum tempo sejam normais, mas para mim foram palavras que mudaram a minha vida. E a primeira dela foi autorresponsabilidade, né? Uau. Então, essa autorresponsabilidade, no livro do Paulo Vieira, né? O poder da autorresponsabilidade. O poder da autorresponsabilidade. Ali eu vi que não dependia de ninguém, não dependia do meu pai, do meu sogro, da Gi, dependia de mim. Eu tinha que me posicionar, buscar conhecimento e praticar. Porque até então você achava que que alguém tinha que te prover. Isso, é igual aquele sonho do louquinho, que você sonha com várias coisas para sua casa, para sua família, para suas finanças, mas você só sonha, você não faz nada. Né? E se a gente voltar um pouco na história, Deus, ele sempre... existem duas partes, né? A parte de Deus, que ele está com a sua mão estendida, pronto para abençoar, e existe a nossa parte,
Então, se a gente voltar lá na história, quando o povo de Deus estava lá escravo no Egito, quando eles, né, depois das 10 pragas, de Deus endureceu o coração do faraó, enfim, ele deixou ir. Deixou o povo de Deus sair da escravidão, só que na metade do caminho ele se arrependeu. Aí mandou o exército atrás do povo novamente e o povo de Deus se deparou com o Mar Vermelho. Pá, aquela água agora, como é que nós vamos frente deles, eles se agora, né? Então, Deus disse para Moisés, né? Coloque o pé que eu abrirei o mar. Só que a ação teve que partir do povo de Deus. A ação tem que partir de nós. Então, quando o povo de Deus colocou o pé, né, pela fé, o mar vermelho se abriu. E assim foi quando eu descobri a autorresponsabilidade. Eu comecei a fazer. Eu comecei a praticar, eu comecei a buscar, eu comecei a planejar, né, a organizar. A colocar isso em prática. Isso, colocar em prática, governar a minha vida. E quando eu comecei a fazer isso, aí o favor de Deus veio. E o favor de Deus é assim, é igual um jato, né? Imagina um jato lá no aeroporto, o jato ele está pronto para decolar. Na decolagem, o jato ele gasta 110% de energia. Porém, quando ele alcança a velocidade de cruzeiro, ele não gasta quase energia nenhuma. Por quê? Porque o vento empurra ele. E na nossa vida é igual a história do Mar Vermelho que eu estava contando. A gente vai ter que se esforçar, vai ter que estudar, vai ter que colocar em prática. Não é fácil, porque são todos os dias. Então, você tem que fazer a sua parte. E quando você faz isso, quando você faz a tua parte, você coloca o pé, aí eu falo que vem o favor de Deus, que é o vento que nos empurra. E aí as coisas fluem, sabe? É como se você dissesse para Deus assim, eu tô preparado, né? Isso. Pode investir em mim que eu tô pronto. Isso, a minha parte eu tô fazendo. Exatamente, né? Eu tô sendo diligente na minha parte. Né? Isso pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento pessoal, no relacionamento com os filhos. Né? Acho que em tudo, né? Lá na palavra de Deus fala isso, né? Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus, né? E aí a gente vai experimentar o favor de Deus. E eu tenho experimentado, né, esse favor. Teve o meu esforço de buscar, mas eu vejo também o favor de Deus nas nossas vidas, né? Que pode nos levar onde os nossos braços não conseguem, né? Isso. Esse é que é o lance. Porque às vezes a gente acha que é tudo sobre nossos braços, né? E não é. E é muito... Quer dizer, é uma escolha. Se você quiser que seja, né? Mas se você quiser experimentar esse favor, ele pode te levar muito além. É isso aí, com certeza, Deise. É sobre isso, né? E daí? Aí tu tomou consciência da autorresponsabilidade, que você tinha que fazer a tua parte. Isso, então foi a primeira atitude, o primeiro princípio que eu comecei a colocar, né? Ter a autorresponsabilidade. E eu entendi que as coisas iam depender quando eu tomasse a postura e a decisão de buscar algo. E independente se você vai acertar, se você vai errar, não importa. O importante é você ter atitudes. Claro, você vai fazer um curso, você vai pedir conselhos. A pessoa não pode ser orgulhosa. Se ela for orgulhosa, vai ser mais difícil. Porque nessa caminhada, teve clínicas, né? Como eu estou na área de clínica, eu vou dar o meu exemplo aqui. No meu início, eu fui buscar clínicas que já estavam funcionando e tive humildade, conversei com os proprietários e disse, olha, né? Você pode me falar como que você faz essa negociação, como você faz essa parceria, como que você contrata esse funcionário? E eu não tive orgulho nenhum. A gente tem que ser humilde e procurar aprender com aquele que já trilhou aquele caminho, né? Que está pelo menos um passo à frente do nosso. E depois da autorresponsabilidade, dependia de mim. Então, o segundo passo, eu fui buscar informação, conhecimento, buscar cursos. E aí, nesse interim, eu comecei a aprender aquelas palavras que eu te falei, que foi network, transbordo, generosidade, gestão, organização. Então, foram vários ensinamentos que a gente foi fazendo. Até no meu logo que eu criei para dar a consultoria, o curso, eu fiz um cristal. E esse cristal, ele tem alguns quadradinhos que estão preenchidos e outros que estão vazios. Então, como se fosse um carvão que você vai lapidando e aí você vai brilhando esse cristal. E cada área da empresa, da sua vida pessoal... uma face desse cristal. É uma face desse cristal. E aí você vai lapidando aquela área e diz, poxa, isso aqui já está brilhando. Mas aí eu olho para o lado e ainda tem várias faces que eu preciso trabalhar, preciso lapidar. E assim, na nossa vida pessoal, na empresa, você vai relacionar ali as tuas áreas,
né? Que a gente tem, na nossa vida pessoal nós temos 12 áreas. Na empresa também a gente tem algumas áreas. E aí a gente vai sentar, vai se autoavaliar, né? Que foi outra palavra importantíssima que eu aprendi. Onde eu tô, né? No casamento, no relacionamento com meus filhos, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha área espiritual, né? Daisy, todos nós somos um ser trino. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu vejo muitas pessoas que até têm buscado cuidar do corpo, se alimentar bem, fazer exercício físico. Isso é cuidar do corpo. Cuidar das emoções, né? A gente está numa era onde cuidar das emoções, a inteligência emocional é muito importante, mas eu vejo muitas pessoas deixando de lado o espiritual. E aqui não estou falando de religião, não importa se é católico, se é evangélico. Nós estamos falando de conexão com aquele que nos criou. Conexão com o Criador. Independente de religião, a gente é um ser espiritual e nós precisamos preencher, né, esse vazio espiritual. Então, a gente completa o ser trino quando a gente consegue fazer isso. E aí, nessa caminhada, eu fui como é que eu posso usar a palavra aqui? Se trabalhando. Me trabalhando, mas eu fui me desafiando, sabe? Eu fui saindo da zona de conforto, né? Porque tem muitas coisas que é uma beleza você fazer, né? Tá tudo certo, você tá ali na zona de conforto, só que a sua vida não vai mudar. Então, você tem que se confrontar. Essa era a palavra que eu queria achar. Eu tive que me confrontar em várias áreas, né? E passar por aquele sair do lugar apertado e ir para um lugar espaçoso. E isso, muitas vezes, dói. Dói na alma, dói no espírito, dói no corpo, porque tem que fazer, né? Se você for para a parte do corpo, vai doer mesmo. Vai ter que treinar, vai ter que levantar cedo para poder ter mais tempo para estudar. Vai ter que fazer atividade física. Então, isso é o confronto que você tem que ter em todas essas áreas. Se olhar para a área, confrontar e dizer, preciso melhorar, né? Então, no confronto da área financeira, que como eu falei para vocês, era a minha maior dor, né? E hoje eu entendo que nosso propósito está intimamente ligado à nossa maior dor. Eu olhava para o meu casamento com a Gisele, a gente sempre se respeitou, a gente tem filhos maravilhosos, né? O Vicente e a Sofia. Beijo para vocês, eu sei que vocês depois vão assistir. Bonitinho, eles são demais. São. Eles são muito especiais, sabe? São mesmo. São crianças, assim, maravilhosas. Então, só que... Eles são daqueles que fazem a gente desejar ter filhos, né? É verdade, são demais. E aí, eu vi que precisava crescer e ajustar na nossa área financeira. Por quê? Porque a Gi teve um momento que ela desempenhava um papel de provedora da casa que eu deveria de prover. E eu vejo, assim, muitas famílias onde a mulher está fazendo o papel de provedor. E eu não sou machista, não quero que a mulher fique em casa para o homem trabalhar, não é nada disso. Mas precisa ajustar os papéis e o homem precisa entender o seu papel de sacerdote do lar e tomar a frente do lar. Né? Porque o fardo maior tem que vir por homem, porque o Criador quis assim, né? A mulher, que é um princípio, né? A mulher, ela é a auxiliadora, ela é o vaso mais frágil, né? Então, por muito tempo, veio se trabalhando, nos últimos tempos, aliás, né? Que a mulher é forte, e tudo bem, eu admiro a minha esposa profissionalmente, não quero que ela vá para casa para cuidar da casa, mas ela estava fazendo esse papel sozinha, porque eu não estava fazendo. Né? Então, esse confronto, eu tive que me olhar e tive que dizer, não, eu preciso poupá-la. Eu preciso assumir, né, a frente da minha casa, né, organizar e governar a minha casa, porque para a mulher é difícil esse papel. Né? Por algumas razões, a gente tem algumas famílias onde a mulher é o braço forte da casa. E se você for perguntar para elas, não é fácil. Não é fácil para uma mulher que talvez ficou viúva ou se separou. É verdade. A gente vê essas famílias, então é difícil para a mulher. Porque ela tem que cuidar dos filhos, tem que educar, tem que cuidar da casa, tem que ainda trabalhar fora para prover todo o sustento da casa. Então, teve um período, né, que isso aconteceu e eu tive que me confrontar e tive que ajustar esse papel. E quando a gente ajustou, o nosso relacionamento, que já era bom, ficou maravilhoso. Foi para outro nível. E aí a gente começa a experimentar a abundância, a vida abundante, né, que Deus tem preparado para nós, não só depois, mas agora. E existe um pouco, assim, quando a gente fala, assim, de riqueza e tal, principalmente no mundo cristão, né? Existe um pouco de controvérsias, digamos assim. Ou preconceito. Preconceito, talvez seja a palavra mais indicada, né, Rafa? E a gente vem de uma cultura onde ser rico é pecado.
né? E isso, na verdade, se você for lá para os ensinamentos judaico-cristão, não tem problema nenhum. É diferente de você ser próspero, é você ser ganancioso. Você ter amor ao dinheiro é uma coisa. Exato. Seu Mas coração não pode estar naquilo. Mas Mas você aquilo é organizar. legítimo, né? Mas é legítimo e o dinheiro não é pecado, não é errado. As pessoas não são do inimigo porque tem dinheiro, mas isso é incrustado na nossa mente, né? No Brasil, eu brinco, né, que não é pecado roubar trilhão, tá tudo certo, você é liberado. É verdade. Não é pecado você trapacear para poder fazer negócios, mas você ser próspero é pecado. É pecado, né? Porque as pessoas já olham e já julgam, esse aí roubou, esse aí tá fazendo algo de errado, né? Ou, é rico, não tem coração. Então, essa cultura, ela não tá no nosso consciente, mas ela tá no nosso subconsciente. Exato. E aí teve também no subconsciente coletivo, né? Coletivo, porque a gente foi evangelizado por jesuítas, né? E a maioria deles franciscanos que faziam voto de pobreza, né? E tá tudo certo. Se a pessoa quer fazer, eu falo que eu sou livre e eu vou aqui falar do meu amigo Mário, que é o esposo da Deise, que é uma pessoa que eu admiro muito e tenho aprendido muito com ele também. E ele é uma pessoa livre e eu amo pessoas livres. É verdade. E por quê? Porque tá tudo certo. Se a pessoa decidiu fazer esse voto, é com ela, tá tudo bem. Só que essa mentalidade, ela não pode ser coletiva. Se algumas pessoas decidirem fazer, tá tudo bem. Só que se o mundo inteiro fizesse esse voto, como é que a gente ia sobreviver? E se a gente está aqui, porque a gente tem um propósito para cumprir. E nós precisamos do dinheiro, precisamos ter prosperidade, né? Até para levar o nosso propósito para frente, claro, que seja a nossa família, educar nossos filhos. E levar essa prosperidade para as outras pessoas, transbordar na vida das pessoas. Isso, então... Né? O Mário, o meu esposo, ele fala sempre assim, né? Quem você acha que pode ajudar mais as pessoas, né? Vamos supor que você é uma pessoa muito empática, tem muita empatia, muito altruísmo, né? Muito altruísmo, e você quer ajudar a humanidade, né? Você tem esse desejo no coração. Mas quem pode ajudar mais? Você ou o Bill Gates? Né? Então, quer dizer, até para ser altruísta, digamos assim, poder, né, fazer mais e mais, você precisa disso. Eu falo, o dinheiro é munição para o reino, né? É munição. E se você pegar, já que você falou do Bill Gates, ele segue princípios judaico-cristão. Por mais que, não sei se ele é cristão ou não, né, mas se você pegar ali os maiores bilionários do mundo, eu não sei se eles são cristãos, não posso julgar aqui, mas eu acredito que não. Mas eles cumprem... Mas sabe os princípios. Os princípios. Então, se você pegou o Bill Gates hoje seria o homem mais rico do mundo, sem sombra de dúvida, se ele não tivesse doado a fortuna dele algumas vezes já. Né? Então, não teria para ninguém. Só que ele algumas vezes então, você vê, tem tanto que ele doa e continua rico, ainda continua lá. Mas se ele não tivesse doado, ele seria o primeiro disparado. Né? Então, ele cumpre o princípio da generosidade para poder ajudar. Então, e não só assistencialismo. Né? A gente tem que aprender também... o meu avô dizia, né, que não basta dar o peixe, né? Isso ditado é tremendo, né? Tem que ensinar a pescar. Então, tudo bem, por um período a gente tem que ajudar as pessoas, tá tudo certo, mas a gente tem que ensinar elas a como fazer, como empreender, como administrar, como ter gestão. E aí entra o meu propósito. Eu aprendi para minha vida e eu quero ensinar isso para as pessoas. Isso é o que queima no meu coração. Então, ensinar que as pessoas sejam independentes, sejam empreendedoras, né? E a gente pode empreender até dentro do nosso trabalho. Sem dúvida. A gente pode empreender, pode criar soluções para a nossa empresa e ser bem remunerado por isso. E volto a falar, não por ganância, mas que você tenha uma vida abundante, uma vida digna aqui. E isso não tem nada de errado. Você proporcionar para a sua família esse conforto, essa prosperidade, entendeu? Com certeza. É o que eu falei, tudo é lei de veste para ter vida e vida em abundância, né, Rafa? Então, eu penso assim e eu vejo que no reino de Deus, se você olhar todos os patriarcas, todos eles tinham condições e tinham munição, como você falou, para poder expandir o reino de Deus, né? Se você pegar lá José, ele foi vendido ali como escravo e ele prosperou, e na fase de dificuldade que talvez o povo de Deus lá poderia ter morrido,
ele foi lá e tinha condições financeiras para ajudar, pra inclusive a própria família, os irmãos que venderam ele, né? Como escravo. Então, ele é um exemplo bíblico, assim, claro do que a gente tá falando. E na Bíblia tem vários exemplos, né? Vários exemplos mesmo. Tá, e conta pra nós, e esse xadrez aí? Esse xadrez aqui é a nossa vida. Nossa vida. É a nossa vida, é o jogo da vida. Quem gosta de xadrez sabe que no xadrez existem várias peças, né? E cada peça dessa, ela representa uma área da nossa vida ou um período da vida que nós estamos vivendo. Nós atuamos em todos esses papéis aqui. E aí eu queria compartilhar com vocês sobre o jogo da vida, que é uma correlação com o jogo de xadrez, né? E o primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Que já que nós estamos falando que prosperidade tem a ver com princípios, né? Isso. E também com autorresponsabilidade, eu acho que nada melhor do que aprender o jogo da vida, né? O jogo da vida. Para poder vencer esse jogo. Isso. Ser um vencedor nesse jogo, né? Então, a gente vai aprender como que eu vou ser o dono do jogo. Uau! Então, vamos ter vários papéis aqui e alguns que são terríveis. E eu já passei por todos eles. Então, eu vou compartilhando com vocês aqui. Eu acho que todos nós, talvez, né? Passado por eles, né? Então, o primeiro princípio que eu queria deixar para vocês aqui, nesse jogo da vida aqui, que é o xadrez, é que o matemático, que foi o criador do jogo de xadrez, né? O rei, ele estava entediado e ele pediu para os matemáticos, para os sábios da época, criar um jogo para ele. Para ele se entreter, que ele estava entediado, né? Então, isso foi lá na Índia, na Indonésia, naquela região lá. E o matemático chamado Daher, que foi o vencedor, ele criou esse jogo aqui, o xadrez, que a gente conhece até hoje. E esse jogo de xadrez, o primeiro princípio já é na criação. Por quê? Porque o rei, ele ia dar um pagamento em sementes pro vencedor. E aí se reuniram lá os sábios, os matemáticos, e aí foram apresentando e tal. E quando chegou na vez do Daher, ele apresentou e ele explicou o jogo. E eu acho que ele ganhou o rei só na primeira regra, né? Que todas as peças do tabuleiro, elas têm a função de proteger o rei. O rei. Daí ele falou, então ele já ganhou, só na primeira regra ele já ganhou. E aí, o rei, então, ofereceu o pagamento e ele disse quanto que você quer, né, por ter criado esse jogo. E o matemático disse, não, tá tudo bem, só por agradar o rei, eu já me dou por satisfeito. E ele disse, então, o fundamento do jogo é esse, proteger o rei. Proteger o rei, né? A regra principal é essa. Todas as peças têm que proteger o rei, né? Porque se o rei morrer, acaba o jogo. Eu estou falando aqui como se todo mundo já conhecesse o xadrez, mas aquele que não conhece, a principal regra é que todas as peças têm que proteger o rei, né? Quando o rei é morto, né? Que com cheque-mate ou com cheque, o jogo acaba, né? Então a pessoa perde. Então a principal regra é essa. E aí, voltando aqui na criação, ele disse, não, então, tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês vão colocar uma semente na primeira casa do xadrez, depois, na segunda casa, vocês vão colocar 2 sementes, e o xadrez, para quem conhece aqui, ele tem 64 casas, 8 para cada lado. Então, 8 vezes 8 dá 64. E aí, ele criou a exponencialidade, a multiplicação. Então, ele disse uma semente na primeira casa, 2 sementes na segunda casa. E aí, na terceira casa, 4 sementes. Na quarta casa, 8 sementes. Na quinta casa, 16 sementes. E assim por diante, 32. No final dessa conta aqui, Deise e pessoal, dá 15 quinquilhões e lá vai pedrinha de semente. Sério? Então, esse é o poder da exponencialidade, da dobra. E quando a gente entende que a gente pode colocar isso em prática na nossa vida, em todas as áreas, sempre fazer a dobra da dobra, imagina onde que a gente vai chegar. Qual o resultado que a gente vai ter? Então, esse é o princípio da exponencialidade. E aí o rei ficou com vergonha, né? Tomou a lição que ele não tinha essa quantidade de sementes para pagar o matemático. Então, porque ele não imaginava que essa conta ia dar 15 quinquilhões de sementes, né? Então, esse princípio da exponencialidade, ele está disponível. É um princípio milenar, funcionava 2000 anos atrás e funciona hoje. Uau. Só que a gente, em todas as áreas, nós temos alguns princípios para aplicar para mim poder ter esse resultado. Tu vai ensinar tudo aqui para nós, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo.
Isso eu vou aprender muito aqui. Então, esse foi já o primeiro princípio que você tem que levar para sua vida aí, tá? Exponencialidade. Isso. Você pode crescer mais rápido. Você não pode encurtar caminho. Se a gente encurtar caminho, a gente vai fazer coisa errada. Mas a gente pode acelerar o tempo. É o atalho, né? Pegar o atalho. Uma Pegar o atalho não funciona. Paulo Vieira falando que eu achei o máximo, nunca mais esqueci. Ele falou assim, se atalho fosse bom, seria caminho, não seria atalho. Isso. Então, pegar o atalho e encurtar o tempo, deixar de passar por algumas provações, alguns testes que a vida vai nos proporcionar, isso vai complicar lá na frente. Mas a gente pode acelerar o tempo. E se eu acelerar o tempo, eu vou ter essa exponencialidade, eu vou ter a dobra da dobra. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais fácil. Isso. Né? Então, vamos para a minha área aí que eu estou querendo falar para vocês hoje, que é finanças. Então, se eu sei que eu tenho que fazer fluxo de caixa, que eu tenho que fazer uma educação financeira, que eu tenho que praticar isso, o quão mais rápido eu fazer tudo isso, eu vou ter um resultado mais rápido. Não adianta eu pular uma etapa e dizer, não vou fazer o fluxo de caixa porque não é importante. Eu vou direto para a venda e aumentar os meus ganhos. Ou se eu procrastinar. Amanhã mês que vem eu faço. Não, que é muito chato aqui. Então você ou pula etapa ou procrastina, você não vai ter o resultado rápido, você não vai ser exponencial. Agora, quando você é diligente e você coloca isso em prática o mais rápido possível, tem que cumprir todas as etapas. Tá. Mas aí, vamos dizer, eu trabalho muito, não tenho tempo de fazer. Então, acorda uma hora mais cedo e vai lá e senta. Um jeito de fazer. Ou uma hora mais tarde, vai dormir, senta. Quem é bom e dá desculpa não é bom em mais nada, mais nada. Então, arruma o tempo para fazer. Então, isso é acelerar o tempo. É você colocar em prática o mais rápido possível aquilo que você precisa para ter o resultado. Né? Se você pular a etapa ou procrastinar, como a gente falou, não vai ter o resultado, não vai ser exponencial. Agora, quando eu coloco em prática, acelero o tempo, faço o mais rápido possível, da forma que precisa ser feito, ou seja, eu fiquei, 30 e poucos anos da minha vida sem ser diligente na área financeira. Até o dia que eu decidi, eu vou ser diligente. E aí eu acelerei o tempo. Por quê? Porque eu fui ler livro de finanças, eu fui fazer curso, eu fui pedir conselho, como eu falei para vocês aqui, de clínicas que já estavam tendo resultado. Eu fui pegar conselhos com pessoas mais velhas. Eu fui ler provérbios. Se só ler provérbios já adianta um tanto. Porque lá tem muitos princípios milenares. Fica a dica aí, ó. Ler princípios provérbios. Milenares na área das finanças. Por exemplo, lá tem um princípio que diz assim, se você ficou fiador para alguém, vá reverter isso quanto antes. E se você for olhar para a lei hoje, a pessoa que você ficou fiador, ela não perde a casa, mas você honrou, disse que honraria o compromisso. Você pode ficar sem a sua casa para pagar a dívida da pessoa. Não, eu tenho uma cunhada que ela é a irmã do Mário, né? Que ela é advogada. E daí ela fala, se alguém pede para você... Ela é muito inteligente, assim. Se alguém pede para você fiador, eu falo assim, não, pode deixar, eu alugo a casa para você e você fica com o meu fiador. Ela mede, entendeu? Então, princípios como esse eu comecei a aplicar na minha vida. E aí, o que aconteceu foi o exponencial, foi a dobra da dobra, que é o princípio da semente aqui. Porque você teve um resultado rápido. Mas praticando você rápido alcançou aquilo que precisava. Exatamente. Daí você estava pronto para novos resultados, né? Aí foi um resultado em cima do outro. Em cima do outro. Estou entendendo. Levando, por exemplo, a gente trabalha lá com saúde, né? Então, quando a pessoa decidiu, eu vou... a vida inteira ela teve problema de dor de cabeça, teve enxaqueca, estava acima do peso, não conseguia fazer atividade física. Então, como que ela acelera o tempo no corpo? Para dar mais um exemplo, para ficar bem claro, para todo mundo ser exponencial. Perfeito. Todo mundo ter a dobra da dobra. Não, agora eu tive uma vida inteira que eu não cuidei de nada. Então, agora eu vou cuidar e vou acelerar o tempo. Como que eu vou acelerar? Bom, eu vou procurar uma nutricionista ou eu vou procurar comer mais saudável. Não tem desculpa. Se você tem condições, vai lá, paga uma nutricionista, paga um personal, paga um médico. Se você não tem, você vai hoje, né? Tem vários, né? Esse podcast aqui mesmo, né? Várias dicas de saúde de pessoas que eu já vi que passaram aqui, profissionais excelentes. Você vai assistir e você vai praticar. Né? Então, você vai praticar atividade física, você vai praticar a alimentação saudável, você vai cuidar da parte espiritual e você vai ter um exponencial no corpo. Talvez o peso que você nunca teve, a composição corporal, vamos falar assim, que é melhor do que peso, né? Composição corporal é o quê? Você ter mais massa muscular e menos gordura. Que você talvez nunca teve a vida inteira, você vai alcançar. E a gente tem pacientes lá na clínica que alcançaram isso aos 40, aos 50, aos 60 anos. Uau. Pessoas que estão na sua melhor fase, né? Porque decidiram acelerar o tempo, decidiram ser exponenciais, decidiram fazer a dobra da dobra.
E aí eles foram cuidar da saúde. Eu acho que você falou uma palavra-chave, decisão, né? Isso. É não viver de condição, né? De Você condição. não olhar para a condição, porque eu não posso pagar uma academia ou um personal e tal. Isso é condição. Mas a partir do momento que você decide aquilo, porque por isso que a gente fala, né, que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Isso. Porque daí não tem desculpa. Você vai fazer, pronto, porque quando você decide, você vai fazer, não tem outra coisa. E a dica que eu dou pra gente poder praticar, se você tá aí, pega o papel e a caneta e vai anotando as ideias. Faz uma tempestade de ideias. As fichas que caem, né? Porque vai sempre anotando. cai. Aí agora que facilidade, fica gravado no YouTube, volta, assiste. Assiste de novo. Teve um vídeo que eu assisti 7 vezes. Uau. O mesmo vídeo. Era um vídeo que falava sobre identidade. As 7 camadas da identidade. Da identidade, do Pablo Marçal. Eu assisti 7 vezes. Porque... Eu assisti umas 3 também. Porque aquele vídeo, ele falava muito com a minha alma e eu precisava ajustar ela. E aí eu assistia, praticava, voltava, anotava e assistia de novo e indicava e falava e aquilo começou... foi você que me falou do vídeo. Eu assisti só... Eu mandei para uns quantos. Foi você mesmo que me falou. Por quê? Porque eu fui fazer tarefas, fui diligente, voltei a assistir, anotei, comecei a mudar minhas atitudes, comecei a ver quem eu era em Deus, né? E o meu pai é um homem excelente, ele foi um pai maravilhoso, mas ele era caminhoneiro, então ele não estava presente no dia a dia. E eu tinha uma falta de paternidade pelo trabalho dele, sim, não é nem culpa dele, exato. pelo trabalho dele, eu não tive um pai presente, por mais que eu sabia que eu tinha um pai, mas ele não estava, ele saía para viajar, ficava 1 mês, 2 meses fora, e essa paternidade na minha identidade faltou. E aí esse papel de ser o homem da casa, eu tive que buscar e aprender. Olha que porque eu não tinha um exemplo no dia a dia. Então foi uma coisa que eu busquei acelerar o tempo. Busquei ir lá e trabalhar isso na minha alma. Fantástico. Porque tem coisas que a gente vai trabalhar no corpo, tem coisas que a gente vai trabalhar no espírito e tem coisas que a gente vai trabalhar na alma. E também eu vejo muitos cristãos que buscam todas as explicações no espiritual. No espiritual. E muitas vezes a pessoa já é uma bênção no espiritual. Só que ela precisa de trabalhar o emocional. Exatamente. A inteligência emocional. Falta algumas ferramentas, algumas crenças limitantes que a pessoa tem que descobrir e tem que se livrar delas. E se a pessoa não for um ser trino, é igual o exemplo que eu dei daquele que não tem espiritual. Também se você tentar resolver tudo no espiritual, não vai dar certo, porque a gente é trino. Então tem algumas coisas que são almáticas, são emocionais, a gente precisa resolver. Por isso que, aproveitando o gancho, por isso que o nosso canal aqui, o podcast, ele tem esse pilar, né? Trabalhar os 3 pilares. Isso. E o empreendedorismo, que é justamente para trabalhar essa exponencialidade, né? Então, ele trabalha o corpo, a alma e o espírito. Justamente porque a gente entende isso, que nós somos um ser trino. Então, não adianta eu alimentar as pessoas numa área só, sendo que ela precisa dos 3, né? Isso. É bem isso mesmo. E aí, continuando aqui com o nosso jogo da vida. Bora lá, do jogo então, da já vida. entendemos Primeiro, aqui. exponencialidade. Exponencialidade já rendeu aqui, né? Já rendemos. E aí, vamos então para os personagens. Uau! Então, o personagem é o seguinte. Quem é você na fila do pão? Quem é você? Aqui nós temos 2 reinos. Nós temos o reino e nós temos o império. Nesse reino... Qualquer semelhança é mera coincidência? Não é coincidência. Nesse reino nós temos o rei e nesse império nós temos o falso rei. Tá. Esse reino, ele é eterno. Esse império, hoje ele está dominando. Mas essa guerra do jogo da vida, porque aqui é uma luta, né? Quem entende de xadrez aí é o time branco contra o time preto. Né? São as peças brancas contra as peças pretas. E fazendo analogia com a nossa vida, existe o reino, existe o império. Né? Existe o bem, existe o mal, existe o rei e existe o falso rei que tentou sentar no trono desse outro rei, mas ele não conseguiu. E essa guerra desse jogo da vida, no jogo de xadrez ele sempre continua, que sempre que você começa um jogo ele vai funcionar. Mas na vida real, ele já tem data para acabar. Se a gente for lá em Apocalipse e olhar a Batalha do Armagedon, aonde já está escrito que o reino vencerá o império, a batalha fala que o sangue chegará na altura do freio dos cavalos. Né? Então, para você ver a quantidade de sangue que vai ser derramado, mas fala que o reino é vencedor. Só que
eu já posso fazer parte do reino agora. Eu já posso fazer parte do time vencedor desde já. Eu não preciso fazer parte do império. E esses princípios, também existem essa dicotomia nesses reinos. Então, eu vou dar um princípio aqui. Princípio do reino sobre finanças, prosperidade. Princípio de finanças sobre o império, ganância. Então, existe uma dicotomia bem grande, e isso que as pessoas não conseguem entender. Então, prosperidade, está tudo certo. É um princípio bíblico e do reino. A ganância, não. A ganância é um princípio do império. Né? Então, muitas pessoas, elas estão dominando hoje no império com o dinheiro, mas pela ganância. E aí, só que o fim não será bom, né? Quem estiver no lado do império. Então, eu não vou nem mais olhar para o lado do império. Já vou imaginar que você está aqui no reino, no branco. Então, vamos para os papéis aqui. No jogo de xadrez, a primeira peça é o peão. O peão, ele é aquele que ele protege as peças mais importantes do jogo. Então, ele tem um cargo menor. E ele, como o nome já diz, ele é peão. Ele é colocado na frente de batalha para morrer. E só que esse peão, quando ele anda a primeira casa, ele já pode pular 2 casas. Ele anda 2 casas na primeira jogada. E se você olhar, vai ficar faltando 1, 2, 3, 4 casas para chegar no final do tabuleiro de xadrez. E se ele chegar lá no final do tabuleiro de xadrez, ele pode se tornar qualquer peça. Então, ou seja, o peão ele não nasceu destinado para ser peão o resto da vida. Eu não acredito que as pessoas nasceram predestinadas para ter uma função, um cargo e também para ter até a questão de salvação. Eu não acredito em predestinação. Eu acredito que, como o peão no jogo de xadrez ele pode se tornar qualquer peça, nós também podemos se tornar qualquer peça. E o peão, ele, como eu falei, ele vai à frente, ele não tem um cargo de importância e, geralmente, ele vai trabalhar para outras pessoas. E aí eu volto a falar, eu sou livre. Se você decidiu ser o peão, tá tudo certo. Só não pode ser algo que eu vou falar daqui a pouco. Se a pessoa for isso, aí tá difícil, né? Então, se ele for peão e ele tá tudo certo, tá bom para ele ser o peão, né? Ele pode ser o peão. Só que é uma pessoa que vai sofrer, é uma pessoa que talvez vai querer ter uma família como eu tinha antes e não vai poder levar ela para passear, não vai poder desfrutar de um ambiente gostoso, não vai poder proporcionar momentos para ela. Lembrei do Cláudio Duarte agora, desculpa. É engraçado, ele fala assim, compra um chup-chup pra ela, leva ela pra passear, falando do casais, né? Mas não tem dinheiro pra comprar nem um chup-chup pra ela, vai embora, não merece minha pregação. Então, né, o peão, ele é um cargo que, como eu falei, se a pessoa quiser ser, tá tudo bem. Mas eu acho que Deus tem algo mais preparado para nós, né? Então, vamos dizer que a pessoa decidiu evoluir. Aí ela vai se tornar o cavalo. O cavalo está aqui representado por esse cavaleiro aqui. E aí o cavalo é alguém que recebeu uma promoção, ele já anda diferente. No jogo de xadrez ele já pula. Então ele já pode pular aqui, ele anda em L, ele pula por cima do peão. Né? Então ele já toma a frente aqui e ele já é uma peça mais importante. Só que esse cavalo, ele é aquela... no exército, o cavalo ele significa força. Então é aquela pessoa que dá força por alguém. O cavalo, ele dá força para alguém. O nome já diz, cavalo, alguém vai montar nele ainda. Só que ele é forte, ele aguenta o tranco e ele recebeu uma promoção. E tá tudo bem você ser o cavalo. Você já vai ser recompensado melhor por você dar mais no seu emprego. Então, se você tem lá uma CLT, carteira assinada, você é um peão, você foi promovido a gerente, a chefe, né, você melhorou um pouquinho o salário, mas ainda você tem que proteger o rei e a rainha. E aí depois nós vamos para o bispo, que é a próxima peça aqui do xadrez, e fazendo uma correlação com a nossa vida, o bispo são as pessoas que já alcançaram um cargo de liderança, que são os políticos, são os padres, os pastores, alguém que já é um líder espiritual, ou ele é um conselheiro de uma empresa, então ele já exerce um papel nobre, e ele também já tem uma importância maior no jogo, porque ele tem uma liberdade de movimentação maior do que só o peão. O peão, eu esqueci de falar lá no início, ele só anda uma casa. Tá. Só na primeira jogada que ele pode andar 2 casas. O resto é só uma. É só uma. Então, ele só pode dar um passinho de cada vez. Ou seja, para comprar um carro zero vai levar 20 anos. Porque ele guarda um milhinho de cada vez. Então, aquela história, né, de que de grão em grão a galinha enche o papo, tá tudo certo, ela enche.
mas demora muito. Que tal você plantar essa semente e colher um pé de milho com mais de 1000 sementes? Então, você pode ter exponencialidade nisso. Então, o peão, ele só anda uma casa. O cavalo, ele já anda 3. E o bispo, se ele não tiver ninguém na frente, ele anda quantas casas estiver livre. Então, ele já tem uma liberdade maior no jogo. Então, ou seja, são pessoas que já têm um entendimento melhor, que já recebem financeiramente melhor por isso, que já têm um cargo de liderança. Né? Então, são pessoas que já evoluíram na vida e evoluíram no jogo. Depois, nós vamos para a torre. A torre, ela também tem uma liberdade de movimentação. Ela ainda não é o rei e a rainha, que são os principais do jogo, mas ela já tem um papel importante no jogo também, porque ela geralmente é usada para fazer várias jogadas no jogo de xadrez. Não tenho tempo de explicar aqui, né? Quando eu era professor de educação física, lá no início da minha carreira, a minha primeira formação foi educação física, eu dava aula de xadrez. Sério? Né? Que legal! Dava aula de xadrez na escola. Mas é um jogo fantástico, muito inteligente. É um jogo muito inteligente. Então, com as principais jogadas que a gente consegue fazer, a torre, ela está sempre envolvida. E eu tô falando, mas eu também não entendo nada, não sei jogar, mas eu acho fantástico. E a torre na vida, na nossa vida, fazendo a correlação com o jogo da vida, ela significa patrimônio. Então, são as pessoas que começaram a juntar patrimônio. E esse juntar patrimônio não tem nada a ver com a ganância. É você, no teu trabalho digno, honroso, você conseguir juntar patrimônio e conseguir ter uma vida abundante aqui já. Então, a torre significa a fase de juntar patrimônio. E algumas pessoas, elas já têm uma vida mais próspera, mais abundante, mais digna quando se tornam torres. Né? Então, torre forte já é uma pessoa que já tem as emoções mais trabalhadas, que ela já consegue ser mais polida, ela já tem já conseguiu construir algo na sua vida. Então, significa isso aí, construção. Não só dinheiro financeiramente, em todas as áreas, entendeu? Então, a torre tem um domínio próprio, né? Domínio próprio. Então, é uma pessoa que já conseguiu sair do peão, já não está mais na fase lá de dar o lombo por alguém, ou por alguma causa, ou pela causa do outro. É alguém que já está construindo algo mais sólido na vida. Né? Essa questão do domínio, abrindo parênteses aqui, do domínio próprio, é muito interessante que a gente mede muito isso no trânsito, né? A gente já consegue ver alguns papéis aqui. Exatamente. Quando alguém te dá uma fechada, e daí? O que você fala? O que você faz? O que você sente? Não, tudo bem. A gente pode sentir qualquer coisa, mas daí existe uma distância, né? Entre você sentir, ter vontade de fazer, mas realmente fazer. Isso. Né? Então, daí você vê se a gente vive pelas emoções ou se a gente realmente vive por princípios, né? Isso. E depois a gente vai continuando aqui no jogo. A próxima peça em escala de hierarquia é a rainha. Então, a rainha, ela, vamos dizer assim, claro, tirando o rei, né? Que o papel principal é do rei, ela tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque ela já faz parte da realeza. Então, ela não é mais uma súdita. Ela é alguém da realeza já, porque ela é a rainha. Então, ela já entrou para o reinado. Então, são pessoas que entendem que nós podemos fazer parte de um reinado. Nós podemos fazer parte de um reino. Então, são pessoas que já entenderam. E a rainha, ela tem a movimentação melhor de todas as peças. Então, ela pode andar tanto na diagonal... O rei não movimenta? O rei movimenta, mas bem pouco. Ah, tá. Ele só anda uma casa de cada vez, mas porque todas as peças estão protegendo ele. Entendi. E a rainha, ela tem mais movimentação do que todas as peças, inclusive do rei. Por quê? Porque o bispo, ele anda em diagonal aqui, para quem sabe jogar xadrez. Ele anda em diagonal. A torre, ela anda só na horizontal. E a rainha, ela anda para qualquer lado. E quantas casas tiver disponível. Então, ela anda na diagonal, ela anda na horizontal. E quando a gente é peão, que a gente chega aqui no final, a maioria das pessoas que jogam xadrez... Vira rainha. Vira rainha, porque ela é a peça que mais tem liberdade no jogo. Claro. E ela só não pode virar o rei, né? Quando chega aqui. E aí, é uma pessoa que já entendeu o reino, já entrou pro reino, e ela tem uma liberdade tanto liberdade financeira, quanto liberdade geográfica. Então, é alguém que já experimentou vários lugares e já cresceu como pessoa. Então, esse é o papel da rainha. E o papel do rei, como eu falei no reino, existe o rei dos reis. Na Bíblia está escrito que Jesus vai ter tatuado na sua coxa
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, ele é o rei, mas a gente pode exercer o papel de reinado na nossa casa, sabia? Por quê? Porque eu posso ser o rei da minha casa. E eu entendo que o rei dos reis não é o rei dos reis que foram levantados por Deus, ou os reis que ainda reinam na terra. Cada homem ou cada mulher pode exercer o papel de reinado na sua casa. Então, eu posso ser o rei da minha casa. Então, aí eu começo a entender sobre governo, sobre eu governar, sobre todas as áreas. Quando eu entendi isso por um versículo que lá em Gênesis 1:26 está escrito assim, ó, Deus fez a imagem, nos fez a imagem e semelhança dele, nos criou a imagem e semelhança dele e disse assim... Façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem, nossa semelhança. E numa versão mais antiga diz assim, ó, e vá ele e domine sobre as 3 esferas. Exato. E isso foi um clique que aconteceu na minha mente, Gênesis na minha alma, 1:26, no meu 1:26. Na minha alma, no meu espírito, isso foi tão forte porque eu entendi que eu posso ser o rei. Eu entendi que eu posso ser um governante, que eu posso governar a minha casa, governar minhas emoções, governar o meu corpo, governar minhas finanças, depende de mim. E aquilo que eu falei lá no início, a gente vai fazer o nosso papel e o favor de Deus vai vir. Quando eu colocar esses princípios em prática, ele vai vir sobre as nossas vidas. E isso serve para todos. Isso está disponível para todo mundo. O reinado está disponível para todo mundo, o papel de rei está disponível para todo mundo, mas eu conheço pessoas que acham que é impossível governar e ser o rei. Acha que isso é muito distante da sua vida. Mas eu digo, para todos aqueles, independente da situação que você está passando, você pode ser o governante da sua vida, você pode ser o rei da sua vida. Porque Jesus é o rei dos reis e eu faço parte do reinado dele. Né? Então, isso é algo tremendo, assim, que aconteceu, né? E isso é real, isso acontece na vida das pessoas. Só que eu sou o rei, mas eu entendi que, independente da peça que eu for, existe uma mão que mexe o jogo. Então, todas as peças aqui, elas são mexidas por uma mão. Então, para mim conseguir ser o rei, tá tudo certo, né? Existe o rei dos reis, como eu falei, e isso é inquestionável, mas uma mão mexe o jogo. Por quê? Porque para mim ser o rei depende da mão. A mão é que movimenta, sim, a mão que organiza. E essa mão sou eu. Sabe quem eu sou? Eu sou o dono do jogo. Alguém é o dono do jogo. Esse jogo aqui é meu, eu sou o dono dele. Então eu mexo as peças como eu quiser. E o que isso quer dizer? O que o dono do jogo quer dizer? Que até para mim me tornar o rei, eu preciso ser o dono do jogo e ter uma decisão. E a decisão é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí eu vou entrar para o reino. Então, não importa qual peça eu seja, que eu esteja exercendo, mas eu tenho que ser o dono do jogo. Eu tenho que ser aquele que toma as decisões. Então, quando eu aprender a ser o dono do jogo, a governar, a dominar, né, a minha vida, a minha empresa, a minha casa, a minha família, estou repetindo porque é para gravar mesmo, eu sou professor. E se você está anotando, anota. Né? Isso é eu ser o dominante, o governante. Eu que tomo a decisão de entrar para o reino. Né? E aí eu tomo a decisão quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E volto a repetir, isso independente de religião. Não estou aqui pregando nenhuma religião, porque isso qualquer pessoa pode ter a oportunidade de alcançar. E lembra que eu falei que tem um papel que ninguém deveria de exercer nessa correlação do jogo da vida? Então, eu passei aqui por todos os papéis, né? Então, você entendeu e está tudo certo você ser qualquer um deles, mas tem, na verdade, 2, que você, em hipótese alguma, você deve exercer esse papel. E se você está nessa situação, eu tenho certeza que você pode entrar para o jogo e que você pode chegar a se tornar o dono do jogo. Isso está disponível para todo mundo. Os 2 papéis... Tabuleiro. Você não ser o tabuleiro. Por quê? Porque se você for o tabuleiro, você vai ser pisado por todo mundo. São aquelas pessoas que não se valorizam, que deixam o outro ditar a identidade e ditar quem ela é. Essa pessoa, ela é o tabuleiro. É aquela que ela se deixa ser pisada por todo mundo. Todas as peças pisam nela. O peão, a rainha, todo mundo pisa nela. Então, se você está nessa situação, sai dessa situação. Por quê? Porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que o Criador diz que você é.
Você é a imagem e semelhança dele, você é vencedor e você tem todo o direito de prosperar. Você tem todo o direito de avançar, de ter esse exponencial na sua vida. E em todas as áreas. Como eu falei, tem 12 áreas. Né? Então, vai lá, pesquisa lá as 12 áreas da vida e dê uma nota para você que você vai conseguir entender essas 12 áreas. Então, não seja o tabuleiro. Porque se você for o tabuleiro, você vai continuar sendo pisado. Tome essa decisão de dizer, não, ninguém vai mais ditar minha identidade. Né? E procure afirmar a sua autoidentidade. E você vai conseguir fazer isso através, sim, de um psicólogo, através de um coach, mas também através da palavra de Deus, através de algo que o reino pode oferecer. É muito interessante você falar isso, Rafa. Hoje eu estava tomando café com uma grande amiga e a gente estava conversando sobre isso. Eu estava falando isso para ela, que o grande mal hoje das pessoas é justamente essa distância que a gente está da nossa real identidade, né? Isso. A humanidade hoje sofre um problema de identidade, na verdade. Porque quando você tem certeza do que você é e a tua identidade é clarificada, o teu propósito te abraça. Não um propósito único, eu acredito em múltiplos propósitos, né? Mas isso fica muito claro. Então, hoje todo mundo quer saber, qual é o meu propósito, Mas primeiro a gente precisa disso, porque ao longo, desde que a gente nasce, quando a gente é criança, ao longo da nossa vida, disseram tanta coisa que a gente é, isso. Que o que você realmente é... Às vezes está muito longe do que você realmente é. Exatamente, está muito longe, né? E lembra que eu falei que tem uma guerra aqui? Essa guerra vai acabar, mas hoje ela está nativa. E uma das principais armas que esse império aqui tem contra o reino é justamente essa. Existem fases críticas da vida que é quando a criança nasce, aos 7 anos, aos 14 anos. E nessas fases críticas da vida, onde a gente está formando a nossa identidade, o Império, ele descobriu que se ele ferir essa identidade, com várias propostas que esse Império tem feito hoje, que é destruir a família, o exemplo de família, destruir o papel do pai. Ou seja, você vê vários desenhos, vários filmes, que o homem é tido como um bobão, como um bocó. E esse império, ele ataca diretamente a identidade do pai nas famílias. Por quê? Porque se eu atacar a identidade do pai, a criança, ela não vai ter essa identidade formada, porque quem dá o destino é o pai, tanto para o menino quanto para a menina. E aí, eles atacam diretamente esse sistema que eles viram que no reino era muito forte. Então, eles viram que eles conseguiram destruir e ganhar algumas batalhas, mas eles não vão ganhar a guerra. Mas eles estão ganhando algumas batalhas, destruindo justamente isso que você falou, desde a identidade. A identidade. E, além de destruir a identidade da criança, eles fazem com que esse pai, ele não saiba quem ele é, e ele faça várias coisas que são traumáticas, como o uso de droga, de álcool. Não, e aí depois a criança vai levar esse relacionamento dela com o pai para Deus, né? Isso, é isso que eu ia falar agora. Esse segundo ponto é a criança, o nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai, ele se dá através do relacionamento que nós temos aqui na Terra com o nosso Pai. Exato. É o exemplo de pai. Então, isso é íntimo, é lá no nosso inconsciente. Então, muitas pessoas não conseguem ter relacionamento com Deus porque ela não teve esse relacionamento com o pai, que o império conseguiu fazer destruir. Não sei se você já assistiu aquele filme Em Defesa de Cristo. Já. Pois mostra muito bem isso, né? Ele tinha um problema com o pai dele, daí ele não aceitava. E várias pessoas são assim. Muitas. E para finalizar esse nosso exemplo aqui do jogo da vida... Então, o tabuleiro não podemos ser. O tabuleiro, né? Porque isso aí é justamente que as pessoas que não têm identidade deixam as pessoas... Perderam a sua identidade. Perderam a sua identidade. Mas existe algumas pessoas, e talvez até algumas delas estejam aqui assistindo a gente, que elas não são nem um tabuleiro. Elas desistiram do jogo. Que são as pessoas que desistiram da vida. Elas desistiram. Por de alguns fatores que a gente comentou aqui, ela foi saindo do jogo, foi saindo, se tornou o tabuleiro e hoje elas estão fora do jogo. Ou pior, pessoas que nem entraram no jogo ainda. Que são as pessoas que perderam a esperança, perderam os sonhos, perderam a perspectiva de vida, ou por um luto, ou por uma decepção, ou por um trauma de identidade. Essas pessoas perderam totalmente o sentido da vida. Então, elas estão fora do jogo. Só que,
primeira coisa é você estar no jogo. Independente de onde você for, pode estar até no império, porque se você está no império, você ainda tem a chance de partir para o reino. Mas se a pessoa está fora do jogo, ela não está participando de mais nada. Ela perdeu todas as esperanças. Imagina de participar do reino, ser o rei, governar e dominar. Então, ela está totalmente fora. Então, são as pessoas que perderam a perspectiva. E isso tem aumentado cada dia. A gente consegue ver pela quantidade de pessoas que têm se suicidado, de pessoas que têm se afundado em álcool, em drogas, nos vícios em gerais, porque falta algo para preencher esse vazio. Então, né, o recado que eu dou, o conselho que eu dou, a palavra que eu dou para essas pessoas é que não desistam, voltem para o jogo. E eu não posso ajudar, a Deise não pode ajudar, mas existe alguém, que é o Rei dos Reis, que pode ajudar. E eu tenho visto pessoas com testemunhos lindos, pessoas que tinham perdido totalmente a perspectiva, que estavam na rua. Né? E eu até tenho um amigo que eu conheci há pouco tempo, e ele era uma pessoa que ele estava na rua, tinha perdido totalmente a perspectiva de vida. E hoje ele tem uma família, ele é um bispo, um ministro da palavra, e eu fico assim impressionado com a mudança de vida que ele tenha. E um código, vamos falar assim, precioso, uma dica poderosa é que, e isso é da neurociência, se alguém pôde fazer, você também eu pode, também né? posso. Se eu era um miserável, né, como a gente colocou aqui o título dessa mensagem, da miséria ao milhão, e a miséria não era nem porque eu passava fome. Eu não cheguei a passar por isso, mas a miséria eu estava comentando com a Deise aqui no início, a miséria é você querer ajudar uma pessoa e você não ter condições nem para você, quanto mais ajudar a pessoa. Então, eu cheguei nessa fase. E é terrível. Então, a miséria que eu digo é aquilo, você se sentir com a mão atada e não poder fazer nada. Não poder fazer nada pelos teus filhos, pela tua família, para ajudar uma pessoa. Porque você não tem nem para você. Ou mal e mal tinha para você, como é que você vai ajudar uma pessoa? Então, eu falo que isso, para mim, era a minha miséria, né? E eu entendo que tem pessoas que têm uma miséria de passar fome e ela é legítima, né? Eu não cheguei nessa miséria, mas eu brinco que a miséria para mim, né? Cada um tem a sua perspectiva e a minha foi essa. E o milhão que eu falo não é 1 milhão de reais, não é isso. O milhão que eu falo é a abundância, é a prosperidade, não de dinheiro, mas de ter conquistado isso. E se aconteceu comigo, você também pode. É a plenitude, né? Isso, é alcançar a plenitude. A plenitude. Isso é a prosperidade. Então, eu falo que esse milhão é desse milhão de prosperidade. E se eu pude fazer isso nas minhas finanças, na minha vida, no meu casamento, com meus filhos, em todas as áreas da tua vida, né? Em todas as áreas da minha vida. E essa pessoa que estava fora do... E olha que eu era o tabuleiro, depois eu fui o peão. Eu nem cheguei a estar fora do jogo. Porque por mais que eu tinha alguns sonhos do louquinho, como eu falava, mas ainda sonhava. Mas tem pessoas que perderam os sonhos. Perderam os sonhos. Mas eu tenho esse exemplo, esse meu amigo, e é real. E como ele, você vai encontrar outras pessoas. E hoje ele está lá. Ele leva a palavra de esperança para as pessoas. Ele tem uma família. O testemunho de vida dele é fantástico, né? Então, eu fiquei olhando para ele. Se ele pôde, você que está nessa situação, também pode. É o que eu falo, né, Rafa? Porque assim, Jesus morreu por todos nós, né? Mas nós precisamos acessar isso. Não é verdade? E o acesso, ele está disponível 24 horas em qualquer lugar. E você está agora nessa situação, você tomar a decisão, você vai conseguir. Né? E muitas vezes, nesse início, você precisa procurar ajuda. Porque sozinho, às vezes, é difícil. E como eu falei, procura ajuda de um profissional, procura ajuda fazendo um curso, como eu fiz, procura ajuda de algumas pessoas que têm uma palavra de esperança do reino para levar para vocês. E não precisa ser alguém religioso, alguém que tenha esse entendimento, que possa pegar na sua mão e caminhar com você. Exato. Eu vi uma amiga me mandou um trecho de um vídeo do Dave Leonard, sabe? Ele é fantástico, né? E daí ele dizia, né? Coisa boa é a pessoa cheia do Espírito Santo, né? Porque você tá ruim, você senta do lado dela, você sai bem, né? Ela tem sempre uma palavra, assim de altruísmo, de entusiasmo, né? Para te colocar para cima, né? Então, o fato dela estar ali, a palavra fala isso, né? Que o santo, aonde pisa, ele santifica o lugar, né? Isso. Então, a pessoa cheia, coisa boa é isso. Então, procura essa pessoa cheia do Espírito Santo, porque só de estar no lugar que ela está, você vai ser transformado. E às vezes, porque é uma questão de ser, né? E se você olhar para o lado, você vai reconhecer essas pessoas. Com certeza. Elas, né, vão estar ali disponíveis como um canal
A Bíblia fala que a gente é um vaso na mão do olheiro, como Do um canal olheiro, exato. de bênção para levar a palavra. E não é sobre o que a gente fala, mas é sobre aquilo que a gente escolhe viver, né, Rafa? A nossa vida, ela tem que ser essa chama viva, né? Para acender as velas apagadas, né? Que estão apagadas. E não é com palavras, mas é com a nossa própria vida, é com o nosso testemunho de vida, é com aquilo que a gente vive na prática. É o exemplo que a gente dá quando a gente está lá no trânsito, toma uma fechada e aquela pessoa que está sentada do teu lado... Meu marido, ele é ótimo. Eu falo que ele é o Espírito Santo lá em casa. Ele fala assim, ó. Eu falo assim, né? Acontece isso. E claro, nós somos humanos, a nossa natureza humana fala dele, fala assim, ué, mas e aquilo tudo lá que você aprendeu? Do tipo, vai praticar quando? É a prática, não adianta só assistir. E é só pela prática. Né? E é bem isso mesmo. É bem isso. Então, tudo que nós precisamos ser cheio do Espírito, ser essa chama, né? Para as pessoas. Mas então, se a gente tá. Se você está fora do jogo, com certeza você vai ter oportunidade de cruzar com essa pessoa e isso vai fazer diferença. Vai, porque eu volto lá na lei da neurociência. Se alguém pode fazer, você também pode. Você pode. Está disponível. E quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Isso. Então, quando a gente deseja do nosso coração, né? A palavra de Deus fala isso também. Se pedir de todo o coração, né? Chegará até você. Então, é sobre isso, né? Rafa, muito obrigada. Foi tremendo tudo isso, né? Eu acho que esse é um podcast pra gente assistir várias vezes. Pega a canetinha, anota. Né? Porque cada vez é uma ficha que cai e que Deus te abençoe cada vez mais, que você possa levar o teu curso, né? O teu conhecimento, a tua mentoria para muitas empresas, para muitas pessoas. Mas nós vamos deixar aqui o teu canal, né, do Instagram, do YouTube, para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo, que elas possam lá no Instagram eu tenho se conectar com você. Isso. Lá no Instagram eu tenho o link que vai para o YouTube, né, que é uma semente, né, que foi plantada. A gente começou há pouco tempo a transbordar, ensinar, né, o pouco que eu tenho praticado, aprendido e eu quero ensinar isso para as pessoas, porque pessoas foram usadas para que eu tivesse esse entendimento, esse conhecimento, essas revelações, e eu quero continuar aquilo que eu tenho aprendido. Então, lá no meu Instagram, que é Rafael Darozum, lá tem o link do YouTube e a gente vai semanalmente colocar alguns vídeos. Aqui abaixo, ó. Isso, aqui embaixo aqui. E aí ali a gente vai colocar esses conteúdos que falam sobre coisas práticas, coisas do dia a dia que a pessoa tem que praticar, mas também palavras, né, que vão mudar a pessoa de lugar. E essa palavra, ela vem do alto, vem do reino. Exatamente. E vai ser transbordada lá. E é engraçado, né, porque a gente, né, já sabe, tal, mas você fica sempre, mas como? Né? Como eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Sabe que a palavra mais procurada tanto no YouTube como no Google é como. Pois é, como. Viu? Como. Como fazer mas essa tal tem coisa. Que ser sempre porque a gente sempre tem aquela coisa assim de que, é impossível, é difícil, sei lá. Esse não tem que ser o nosso vocabulário. Nós podemos falar assim, alguém fez, então eu posso. Isso. Como? Esse tem que ser a nossa. A gente ajuda. Porque daí você treina o teu cérebro para ir atrás da solução, né? Quando você põe o como. Outro drive mental que a gente tem que ter eu vou tentar. Não, quem tenta não consegue. Eu vou fazer. Eu vou mesmo. fazer. Se eu fizer errado, eu faço de novo, corrigir e faço novamente. Mas eu faço. Então, eu não vou tentar. Quem tenta não vai fazer. Então, é sobre testar. Então, eu faço, eu testo, E eu queria também agradecer pelo convite. Imagina, me senti Rafa, muito honrado. É sempre muito bom conversar com vocês. Volte mais vezes para transbordar sobre outros assuntos. Estamos abertos aqui, viu? Muito obrigada. De nada. Que Deus abençoe. Uma boa noite para todos vocês. Sejam ainda mais felizes com esse conhecimento. Esse é o 27º podcast. Olha que bênção. Olha só. E nós esperamos vocês para o 28º. Boa noite e até o próximo.